Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário vocês estarão assistindo essa nossa conversa. Eu sou a Débora Coiro, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Casa do Evangelho, que é um centro espírita localizado dentro da Ilha Grande dos Marinheiros, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Está sendo virtual novamente essas nossas conversas, em função do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Para que tivéssemos um contato com os irmãos e com a própria doutrina, não ficasse algo solto, ficássemos totalmente isolados, se optou por fazer dessa forma virtual. Então, antes de qualquer coisa, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, sentirem-se realmente conectados com Deus, com seus mentores, com a nossa amada Casa do Evangelho, com os mentores desse trabalho de doutrina, de difusão doutrinária, que tão gentilmente nos apoiam, nos intuem, nos auxiliam na realização desses trabalhos virtuais ou presenciais. Que assim seja. Retornando ao trabalho de difusão doutrinária, ou seja, expor, difundir a doutrina espírita, a doutrina codificada por Kardec. Eu gosto sempre de recordar a todos que o Kardec não inventou uma doutrina nova, ele não criou uma religião, ele apenas codificou as mensagens trazidas pelos espíritos. E criaram o que nós chamamos de obras básicas, que para nós que estudamos o espiritismo são essenciais. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o Céu e o Inferno, esse livro aqui. Ele se chama O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na capa já nos diz: processo de julgamento onde os homens e as instituições são acusadas e o juiz pronuncia a sua sentença. Pesado, né? Parece, nos reporta direto a nossa justiça humana, né? Existe um juiz que vai decidir a vida de alguém baseado nas leis e nos fatos que essas pessoas cometeram. Isso é a justiça humana, a justiça dos homens. Deixemos bem claro isso. A justiça divina parece redundante, mas é a justiça de Deus. São diferentes, complementares, podemos dizer? Sim, posso dizer que a justiça dos homens complementa a justiça divina, mas não são iguais, em momento algum. Tirando a lei de retorno, que aí sim podemos dizer que elas são iguais, que tanto para a lei divina quanto para a lei humana existe um retorno às minhas atitudes, boas ou más. Voltando a explicar sobre as obras básicas. Nós começamos com o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho, em 64, o Céu e o Inferno é publicado em 1865, e a Gênese, que seria o último desse Pentateuco, que se diz, das 5 obras básicas, é a Gênese em 1868. Só que aí, quando nós pensamos que isso foi escrito lá em 1865, e nós lermos com bastante cuidado, ela permanece atual, mesmo em 2021. E mesmo hoje, em 2021, continuamos com dúvidas iguais às que tinham lá em 1865, quando ele foi publicado. Em alguns momentos, essas dúvidas podemos dizer que possam ser iguais. Por quê? Porque nem toda aquela população de 1865, como nem toda a população de hoje, 2021, está no mesmo nível de consciência, está no mesmo nível espiritual, emocional, um nível evolutivo. Cada um tem o seu nível evolutivo. E isso, para mim, é um dos ensinamentos mais bonitos do Espiritismo. Nós tentarmos entender e tentarmos viver
conforme esse nível, aceitando os nossos irmãos de caminhada, nossos companheiros de caminhada, conforme o nível evolutivo que eles estejam. E sem que nós fiquemos o tempo inteiro julgando que nós estamos num nível maior e eles num nível menor, ou eles estão num nível maior e nós num inferior. Sem essa comparação o tempo inteiro. E aí ele nos fala sobre a situação da alma durante e após a morte e sobre as penalidades e recompensas futuras. Porque nós tínhamos um Deus, digamos assim, antes da doutrina espírita, que em algumas religiões ainda temos isso, que eu brinco com o pessoal do ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que ele é um velhinho que está sentado lá na nuvem, aponta para baixo, olha assim, lá está a Débora, agora eu vou dar uma condenadinha na Débora, eu não tenho o que fazer. Eu não estou tendo o que fazer, eu vou lá, vou criar uma condenação para Débora, vou criar uma pena para Débora. Não, Deus não fica fazendo isso. Deus não quer que eu fique aqui, Débora, hoje sofrendo. Ou também não está aqui escolhendo que eu vou ser feliz hoje e os outros vão ser infelizes. Ele não mexe no meu livre-arbítrio. Ele não mexe na minha vontade. Ele não mexe nas minhas ações. E aí se tinha essa ideia de céu, e isso é uma coisa bem interessante que o livro nos traz, que essa ideia de céu e inferno surge, na realidade, de erros astronômicos. Porque na época se tinha a ideia de que a Terra era o centro do universo. E que a região dos astros era limitada. Então, até o fim da Terra, era a Terra. Dali para diante, seria o céu. E se era bom, era onde Deus morava. A gente botava Deus morando lá fora, morando no céu, que a gente já tinha que pensar isso. Se Deus é o Criador, é o centro pensante, digamos assim, é o centro de toda a criação, como é que ele está lá fora e a Terra está aqui dentro? Já não faria muito sentido, mas, enfim, naquele momento histórico, aquilo que eu falei lá no início, sobre o momento evolutivo de cada um, era assim que se pensava. E aí nós tínhamos ainda o quê? Que seria um lugar paradisíaco, que é o paraíso que a gente diz, lugar perfeito, o bem, onde o bom vai para o céu e o mal vai para o inferno. O eterno bem e mal, céu e inferno. E cadê a linha do meio disso aí? Cadê o equilíbrio dessa nossa ideia? Então, como o nosso tempo é curto, eu vou trazer várias provocações que eu acho bem interessante para que nós pensemos depois e que instiguem vocês a procurarem ler esse livro. Ele é muito interessante. Por que nós espíritas não temos esse medo da morte? Porque nós acreditamos numa continuação. Nós entendemos que existe o que eu sou hoje, Débora. Se eu vier desencarnar agora, e aí nós já usamos até a terminologia desencarnar, quer dizer, eu sair da minha carne, eu vou ir para algum lugar continuando sendo a Débora, com as minhas virtudes e com os meus defeitos. Eu não vou virar uma santa, porque eu morri, e também não vou virar um demônio, porque eu morri. Eu vou continuar no mesmo nível evolutivo que eu tinha. E cabe a mim decidir se eu quero melhorar ou se eu quero estacionar. E o inferno seria aquilo que a gente vê na Bíblia, com choro, com ranger de dentes, que seria o mal. A pessoa má vai para o inferno. Tanto que quando eu quero ofender alguém, o que eu digo? Vai para o inferno. Quando eu quero desejar o mal para alguém. Essa é a primeira expressão que a gente tem, porque a gente tem aquela ideia de que aquilo lá vai ser um horror e tu não vai sair de lá nunca. Aí criaram isso. Cristo não falava sobre o purgatório, isso é bem interessante que ele traz no livro também, foi uma criação da igreja, 563, se não me engano, o ano que foi criada essa expressão purgatório, que ele diz que seria um dogma racional à justiça divina. Como se comparasse com a nossa lei humana, quando tu tem uma detenção provisória antes da condenação. Eu tô ali esperando para saber se eu vou ser condenado ou não vou ser condenado. Eu tô naquela prisão provisória, digamos assim, enquanto eu tô sendo julgado, se usarmos o nosso termo da justiça humana, da justiça dos homens. Seria bem mais sensato também, porque teria essa mensuração conforme o meu delito, conforme o meu crime, que é o que nós temos hoje na lei humana. Por isso que eu disse que a lei humana se baseia, embora não se perceba muitas vezes, na lei divina. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz,
a cada um segundo suas obras. Isso é a lei divina. E a lei de retorno, que nós estudamos também dentro do Espiritismo. A lei de ação e reação dentro da física. Que conforme as minhas atitudes, boas ou más, e aí, tá entrando em bom e mal, isso é subjetivo. Não, é conforme o reflexo que vai ter em mim, em primeiro lugar, e no meu entorno, na comunidade em que eu vivo. Isso eu vou poder mensurar se isso é bom ou ruim. O prejuízo que eu causo com as minhas atitudes ou o benefício que eu causo com as minhas atitudes, para mim e para o entorno. Eu não estou sozinha no universo. Eu não nasci como os ermitões. Eu não nasci para viver dentro de uma caverna. Nós vivemos em comunidade. Nós temos que aprender a conviver. O que é conviver? É viver com aquele entorno que nós estamos. Então, sempre vendo o que eu causo de mal ou de ruim. E aí ele separa esse livro em duas partes. Um que trata do medo da morte, do inferno cristão, o inferno pagão, os limbos, o purgatório, a doutrina das penas eternas, o código penal da vida futura, os anjos, demônios, segundo a igreja, segundo o espiritismo. E na segunda parte ele tem relatos de 66 casos de espíritos, 48 muito semelhantes ao nosso nível de evolução e 18 que seriam espíritos felizes. O que é nosso nível de evolução? Espíritos medianos, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos em expiação. E quase já encerrando, me dirigindo para o encerramento quase, eu acho que duas coisas que tem que ficar muito claras desse livro, e repito, vale a leitura, é que Deus não castiga. Nós criamos o nosso céu e o nosso inferno em cada momento da nossa vida. A cada atitude que eu faço, a cada palavra que eu dou, a cada omissão, eu estou criando o meu céu e o meu inferno aqui mesmo. Não que sejam exatamente locais circunscritos que eu só vou depois da morte. Eu hoje, tem uma frase muito interessante, as frases jargões do Espiritismo, que diz assim: somos herdeiros de nós mesmos. Hoje eu crio o meu céu e o meu inferno, aqui mesmo, neste momento. Hoje, com o que eu estou falando e o impacto benéfico ou o impacto negativo que eu possa trazer, eu estou criando o meu céu e o meu inferno. E que eles vão ser apenas a sequência da vida que eu escolhi. Deus não castiga nem premia ninguém. Essas três frases para mim seriam que resumem esse livro. Deus não castiga nem premia ninguém, somos herdeiros de nós mesmos, e o nosso céu e o nosso inferno somos nós mesmos que criamos a cada segundo da nossa existência, encarnada ou desencarnada. Então, fazendo esse resumo, bem resumido, literalmente, do Céu e Inferno, eu convido que vocês leiam essa obra, vale muito a pena. Agradeço a paciência de terem me escutado, agradeço a oportunidade do trabalho do setor de difusão doutrinária da Casa Espírita, Casa do Evangelho, e convido vocês a fecharem os olhos para me acompanharem numa prece, agradecendo por esses minutos que nós tivemos de um convívio, dessa troca de energia, dessa troca de aprendizados, a todos os mentores da Sociedade Espírita Casa do Evangelho, os mentores espirituais do trabalho de difusão doutrinária. Agradecemos imensamente a oportunidade de trabalho e damos por encerrado essa conversa sobre o livro Céu e Inferno, sobre a justiça divina. Que assim seja. E até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima conversa. Sintam-se beijados, sintam-se abraçados. Vocês que me conhecem pessoalmente sabem que eu tenho muito isso do abraço e do beijo. Então, muito obrigada a todos e principalmente aos mentores espirituais deste trabalho.